Você vê pra gente? Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui nesse dia tão importante, que é o 8 de março, para nós. Mas também a gente vem aqui com o intuito de trazer um pouco a história, né? Também os direitos de todos, que, enfim, todo mundo precisa, todo mundo tem direitos que a gente precisa batalhar. Apresento aqui também a minha equipe, né? Minhas colegas de equipe, doutora Mariana e doutora Maria. Hoje eu começo a falar, né, um pouco do 8 de março, o porquê o 8 de março é comemorado como o Dia da Mulher, né? Dentro da Revolução, na época da Revolução Industrial, muitas trabalhadoras começaram uma onda de protestos para batalhar por condições melhores de trabalho. Naquela época, as mulheres tinham condições desumanas, né? Trabalhando em fábricas, em jornadas extenuantes, recebendo muito menos do que os homens também. Então, essa data se torna comemorada porque no 8 de março, na Rússia, de 1917, mulheres fizeram um protesto de paz e lutando por questões dos direitos feministas, né? Justamente para as mulheres receberem um salário igual ao dos homens, também por questões de desigualdade dentro do ambiente de trabalho, tudo que a gente sabe que permeia até os dias de hoje. Então não tem como falar do 8 de março sem estar ligado com a luta da classe trabalhadora, da luta operária, né? E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente comemora, mas não sabe a origem. Então naquela época, a gente sabe que até hoje os direitos das mulheres ainda são brutalmente agredidos, mas naquela época nem tinha um vislumbre desses direitos, né? Que hoje, para a gente estar aqui, né, conversando, foi necessário muitas mulheres batalharem por isso. Então, como a gente coloca aqui nos slides, as mulheres sempre foram colocadas naqueles lugares de fragilidade, né, de indefesas, de que não poderiam ter um trabalho tão digno quanto o dos homens, né? Mas a partir disso, as mulheres naquela época foram se conscientizando e criando um grupo de apoio consigo mesmas, desenvolvendo um movimento operário dominado por mulheres para conseguir alcançar esses direitos. Pode passar. Então a gente traz aqui, né, a partir disso, esse levante das mulheres naquela época de 1917 começou a criar influências para outras mulheres se desenvolverem também dentro do movimento operário. Tem um caso muito conhecido também de uma fábrica em Nova York que pegou fogo, com uma série de trabalhadoras dentro, também lá dentro tinham alguns homens, e essa fábrica acabou pegando fogo porque a fábrica não tinha estrutura nenhuma para manter aquelas trabalhadoras lá dentro no ambiente de trabalho, e muitas mulheres e homens também acabaram morrendo. Então, a partir disso, o movimento operário foi se desenvolvendo diante de todas essas ilegalidades e atrocidades que a população viveu naquela época. A partir disso, o movimento sindical, né, com a pauta dos direitos da mulher, foi chegando em São Paulo aqui, né? Então a gente traz um pouco dessas informações também, que a gente teve o primeiro congresso da mulher metalúrgica em 1979, né? O que é muito importante, né? Isso dá uma estrutura para o movimento das mulheres dentro das fábricas, da luta operária, para se desenvolver e também trazer as nossas particularidades para o trabalho. Também, em 1985, teve a campanha de redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. E o primeiro Congresso Nacional da Mulher Trabalhadora em 1986. É um pouco antigo, mas a gente também vê que demorou, né? 1986 é antigo, mas não é tanto assim, né? Pode passar, por favor. A gente traz aqui um exemplo de uma mulher, né, de luta, que sempre esteve batalhando por essas pautas, que é a Elvira Boni, que não pôde concluir o ensino primário, mas com 20 anos de idade fundou a União das Costureiras e escreveu artigos e entregou Teatro Operário, presidiu a mesa de trabalhos do Congresso Operário Brasileiro. Diante disso, muitas mulheres foram se inspirando com essa trajetória e também desenvolvendo-se dentro do movimento operário. Bom, diante disso, a gente sabe que nem dos nossos direitos eles são dados, né? A gente precisa se integrar realmente para conseguir conquistá-los, né?
Diante disso, mesmo com o movimento sindical, com todas as batalhas que a gente continua fazendo no nosso dia a dia, a gente vê que o cenário ainda não foi resolvido, né? Que muitas mulheres ainda têm problemas para ingressar no mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, aqui a gente traz a informação que as mulheres ocupam apenas 38% dos cargos de liderança. Isso é muito pouco, né, gente? Apesar de terem maior taxa de escolaridade e ganhando bem menos do que os homens, né? Mesmo para fazer a mesma função. A desigualdade entre os homens e as mulheres também se permeia pela questão das tarefas domésticas. Muitas mulheres que vão trabalhar ainda voltam para casa, tendo uma série de afazeres domésticos que muitas vezes ficam na conta das mulheres, né? A gente tem que incitar os homens para participar também, para não desenvolver muito mais essa dupla jornada que a grande maioria das mulheres aqui deve passar por isso. A gente vê que um estudo do IBGE também em 2019 apontou que as mulheres dedicam o cuidado de pessoas a fazeres domésticos o dobro de tempo do que os homens. O que não é justo, né, gente? A gente já sabe que os homens também têm que ajudar dentro de casa. De qualquer forma, a gente também vê que as mulheres estão mais vulneráveis dentro do ambiente de trabalho a sofrer assédios, violências, sejam assédios morais, sejam assédios sexuais. A gente sabe que dentro do ambiente de trabalho a gente também está vulnerável. E em grande parte muito mais vulnerável do que os homens. Então a gente vê aqui nessa pesquisa de 2019 que as mulheres têm a taxa de participação muito inferior do que os homens no mercado de trabalho. Independentemente dos direitos que a gente conquistou, a gente ainda não está liderando e não está dentro desses cargos, justamente por muitas vezes não serem aceitas, ou às vezes por a gente não poder, por ter que estar cuidando de dentro de casa e não ter nossa renda a partir da nossa força de trabalho. A gente sabe, né, que a questão das mulheres ela é ampla e ela tem que levar as particularidades de cada uma, né? Então, uma mulher como eu, branca, cis, vai sofrer menos para ingressar no ambiente de trabalho do que uma mulher negra, que mora na periferia, mais longe, que não tem como ter alguém para trabalhar dentro de casa ou qualquer coisa do tipo, precisar exercer essa função. Então, para ingressar no mercado de trabalho acaba ficando mais difícil e a gente acaba não conseguindo alcançar a nossa independência. A gente traz o termo interseccionalidade, que é justamente levar em conta as condições de cada mulher pessoal. Então, uma mulher negra, uma mulher trans, uma mulher com deficiência vai sofrer muito mais do que uma mulher branca para ingressar no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, a gente vê que as mulheres são 43% dos cargos ocupados e representam parcelas muito inferiores do que os homens no mercado de trabalho, né? Justamente, grande parte das mulheres acaba exercendo também um trabalho que não tem os direitos garantidos como os homens, né? E acabam tendo que se submeter a esses trabalhos informais, justamente para o mercado de trabalho não dá possibilidade para nós, né? Para nós entrarmos, vemos que em cargos, seja em cargos de liderança, seja em cargos comuns, o mercado muitas vezes não está aberto para receber as mulheres com as suas particularidades no ambiente de trabalho. Diante disso, trazendo todo o contexto da luta sindical, né, aqui nos sindicatos da alimentação, com mulheres que trabalham dentro das fábricas, a gente sabe que é muito importante se organizar, justamente porque esses direitos nunca foram dados para a gente, né? A gente fala que os direitos foram conquistados. E por isso que é tão importante estar rodeado de mulheres dentro da luta sindical, justamente por a gente ter que batalhar por esses direitos. Cada uma tem suas particularidades, então a articulação entre nós é muito importante, é essencial. E o movimento sindical, ele foi quem instaurou o 8 de março aqui para a gente. Foram trabalhadores que lutaram, que protestaram, que morreram para a gente poder estar aqui hoje conquistando espaços de poder. Diante disso, a luta organizada é muito importante.
importante. Esse evento que a gente proporciona aqui, ele é essencial, justamente para a gente saber do cotidiano e também muitas vezes ter consciência dos nossos direitos. Minha colega Maria vai trazer uns direitos, vai trazer uma lista de direitos que a gente tem que muitas vezes não nos é dado e às vezes a gente não tem nem consciência, né? Porque as empresas elas não vão dar de bom grado, a gente sabe. Diante disso, é muito importante estar aqui se conscientizando para poder aplicar todos esses direitos que são nossos para o nosso cotidiano. Diante disso, eu reitero que a luta é sempre, né? Agradeço muito a presença de todas aqui. Eu acho que é muito importante a gente continuar essa rede aqui de ter mulheres dentro dos sindicatos, trazendo as suas vivências, que são diferentes das dos homens, querendo ou não, para trazer suas particularidades e também por conseguir desenvolver um melhor ambiente de trabalho para